Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Você já deve ter se perguntado qual a diferença entre o servomotor e o motor de passo, qual o melhor, como escolher. É isso que eu vou falar nesse tutorial. Tudo de forma simples, rápida, leve e rasteira. Vamos lá? Um servomotor é um motor especialmente desenhado para aplicações em sistemas de controle com movimentos precisos, como controle de velocidade, arranque, frenagem, posicionamento e tudo mais que um sistema de controle necessita. Um detalhe importante é que neste tutorial eu vou falar dos servomotores que são usados na indústria, como em máquinas de CNC, robótica industrial, etc. Existe um servomotor para aplicações mais simples, como Arduino. Podem ser chamados de microservomotores ou servomotor para robótica. Não é sobre esse tipo de motor que eu vou falar hoje, mas sim os grandes servomotores usados na indústria. Então vamos começar a comparar as diversas características de cada um. Mas, para simplificar, eu vou chamar somente de servomotor, o servomotor que não é do tipo motor de passo, porque também existem servomotores de corrente contínua e outros modelos, mas o mais usado hoje em dia é o servomotor assíncrono. Servomotores têm um torque constante em sua faixa total utilizável de velocidade. Essa é uma característica importante desse tipo de motor. Nos sistemas de controle, você quer que o motor mantenha puxando a esteira com a mesma velocidade quando ela está vazia ou cheia. Veja na figura as curvas de torque por velocidade para 3 modelos da linha SW. Veja a linha mais de cima. O torque com o motor parado, 2,6 Nm, e o torque a plena velocidade, 3.000 RPM, não é pouca coisa, é de 2,4 Nm, uma variação muito pequena. Esse motor pode arrastar a carga a qualquer velocidade. Já o motor de passo é bem diferente. Ele apresenta um alto torque em baixas velocidades, mas conforme a velocidade vai aumentando, o torque diminui violentamente. Se a esteira começar a encher, ela vai andar mais devagar se for acionada por um motor de passo. Veja o gráfico da figura de um motor NEMA 23. O gráfico é uma gangorra. Os engenheiros e técnicos devem observar as curvas de torque de cada motor para selecionar o tamanho adequado para uma aplicação. Os servomotores são mais rápidos do que o motor de passo, não importa o torque exigido, mas tanto os servomotores como os motores de passo podem ser montados com uma caixa de redução. Com isso, o motor vai precisar de menos velocidade para alcançar o mesmo torque. Com caixa de redução, o torque aumenta, mas a custo da redução da velocidade na ponta da caixa. Ao escolher um motor, você deve sempre deixar bem claro se quer um motor com caixa de redução ou não. Se você dá ênfase à velocidade, então escolha sem caixa. Se você quiser dar ênfase ao torque, então escolha com caixa de redução. Essa é a escolha normal. Na figura você pode ver uma caixa de redução planetária, muito comum nos motores de passo. Os motores de passo geralmente são de malha aberta. Como o passo do motor de passo é muito preciso, em condições normais, o driver de controle do motor mantém tudo em ordem. É só uma questão de contar os passos para frente e para trás. A posição é determinada pelo número de passos ou pulsos dados ao motor para que ele gire. O número total de passos é igual à quantidade de rotação ou rotações do eixo do motor. Se um pulso for perdido ou o motor não puder se mover após o pulso, por exemplo, porque não tem potência para girar o eixo, um erro de posição é introduzido, mas o driver de controle do motor de passo não fica sabendo disso, e isso pode ser um problema em algumas aplicações. Se isso acontecer, a máquina tem que parar e uma rotina deverá ser acionada para levar o sistema para a posição inicial, chamada de home, na automação. Se a aplicação é crítica, então é possível comprar um motor de passo com um encoder montado. Claro que o custo aumenta, inclusive porque o driver de controle do motor tem que ser mais sofisticado. Na imagem você pode ver o motor de passo com encoder e o seu driver. Esse é um modelo bem popular, o Easy. O encoder é encaixado na traseira do motor de passo e manda pulsos indicando a posição exata do eixo do motor. Com isso, o controle consegue monitorar com precisão a posição do sistema, inclusive se o motor não andou, e se andou para trás, etc. Tudo fica mais seguro. Os servomotores, por outro lado, trabalham direto em malha fechada. Eles sempre vêm com um encoder. Usar o encoder permite que o controle monitore constantemente a posição do sistema, verificando ao vivo e a cores a velocidade em relação ao que o motor foi instruído a fazer. Se a posição ficar para trás, o controle pode aumentar os parâmetros para alcançá-la. Como tal, o motor está sempre sob controle.
Se o motor não obedeceu, o controlador fica sabendo e poderá gerar um sinal de erro para tornar o problema conhecido. Veja na imagem o exemplo de um diagrama da instalação de um servomotor com encoder. Essa é a imagem do motor da WEG, da linha SWA e seu driver, uma obra de arte da engenharia elétrica. Note na traseira do motor os conectores para a ligação da potência e dos sinais de comando e encoder. Atuadores geralmente precisam manter a posição e velocidade zero. Isso é, ficar parados, frenados. Como isso é feito por servomotores e motores de passo, difere e precisa ser considerado nos projetos. O motor de passo, como observado acima, tem potência máxima em velocidade zero. Ele manterá essa posição com torque total, até que outro pulso seja recebido dizendo para onde ele deve se mover. Normalmente ele está ligado em malha aberta, como vimos antes, um circuito aberto sem realimentação. Contanto que o torque de retenção seja suficiente, o motor de passo se manterá parado. Ele é muito bom em fazer isso, mas se essa condição for corriqueira, é bom dimensionar o motor para 50% a mais de torque do que o necessário. O motor de passo parado prende bem o eixo como um solenoide prende o núcleo, mas vai gastar muita energia para fazer isso. Ele vai esquentar. Se for dimensionado corretamente, não teremos problemas. E a escolha do motor de passo nesse tipo de aplicação é uma excelente escolha e é uma solução bem econômica comparando com o servomotor. Mas, se mesmo assim o torque do motor de passo for baixo para segurar as pontas, existem motores de passo com freio, como o da figura. Aquela peça na traseira do motor de passo é o freio, normalmente alimentado com corrente contínua. Aí, nada mais vai despencar. Um servomotor não usa o mesmo procedimento. Em vez disso, ele monitora o encoder para permanecer em uma posição de velocidade zero. O controle do servomotor vai se encarregar de manter o motor na posição. Como o motor fica avançando e retornando para a posição, essa programação da parada deve ser feita com cuidado. E esse movimento deve ser planejado em aplicações críticas, especificando uma resolução do motor acima das necessidades da aplicação sem parada. Tudo para que a busca da posição ou oscilação não afete o sistema. Os servomotores geralmente podem gerar até 3 vezes seu torque constante por um curto período. Isso lhes dá a energia de reserva necessária para compensar as mudanças de carga sem serem muito superdimensionados. O controle do servomotor monitora a posição do encoder e pode aumentar a velocidade ou a corrente para voltar à posição quando vê uma diferença. Outro detalhe é que o comando do servomotor tem um conector para ligar uma resistência de frenagem que poderá ser acionada durante a parada, e com isso a frenagem se dá de forma mais rápida, e o servomotor vai manter a parada de forma mais eficaz. Isso porque toda vez que ele tentar se mover, ele vai se comportar como um gerador em curto-circuito, curto controlado pela resistência de frenagem, como essa da figura. Ambos os motores são geralmente precisos e repetíveis, o suficiente para a maioria das aplicações industriais de movimento linear, principalmente se estiverem usando caixa de redução, principalmente as caixas de engrenagem planetárias. Lembre-se, essas aplicações de atuadores normalmente usam acionamento controlados por encoder. Se for usado caixa de redução, a resolução do encoder aumenta. Para aplicação industrial de modo geral, isso é muito bom, mesmo se você estiver usando um motor de passo. Então, o normal é ver nesse tipo de aplicação motor de passo com caixa de redução, aumenta o torque e a confiabilidade. Aqui estão algumas dicas para escolher entre motor de passo e servomotores. Se for necessário baixo custo, um motor de passo é uma boa escolha. Se as cargas forem imprevisíveis e criarem requisitos de torque extras, um servomotor é uma boa escolha. Se for necessária confiabilidade completa, mesmo com perda de potência, um servomotor deverá ser escolhido. Se for uma aplicação de baixa velocidade ou baixo torque, um motor de passo deve ser usado. Os engenheiros podem precisar analisar as características específicas dos motores e analisar os prós e contras de cada uma das aplicações em que estão trabalhando. Mas se não ficar claro sobre o tipo de motor, isso porque a aplicação necessita recursos de motores de passo e servomotores, talvez um motor de passo com controle de servomotor, usando encoder, freio e tudo mais, seja uma boa opção. E fique atento à tecnologia, ela está evoluindo. Você já ouviu falar no Servo Step?
Você viu nesse tutorial algumas dicas que vão ajudar a escolher entre um servomotor e um motor de paz, mas se tiver tempo para a escolha, espere até conhecer o servo step num próximo tutorial, é claro. E bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!